O Senhor faz esses milagres na nossa vida, irmãos. Quando eu fui treinada para ir para missões, a gente ficou 3 meses interno numa chácara em Mogi das Cruzes, e lá próximo tem uma comunidade indonésia, tem uma igreja indonésia. A maioria é comunidade indonésia. Eles tinham um culto indonésio, outro para os filhos dos indonésios em português. Hoje não. O pastor indonésio faleceu, eles têm hoje um pastor brasileiro, então o culto é sempre com tradução em indonésio. Aí tem música em indonésio, tem música em português. E quando eu fui para o treinamento, e aos domingos a gente ia para a igreja e começamos a estudar o Bahasa indonésio, eu dizia: Senhor, pelo amor de Jesus, eu não dou conta não, Senhor. E eu fiquei tão preocupada, porque eu sabia que para comunicar a palavra, para pregar, eu tinha que aprender a língua. E eu disse: Jesus, socorre aqui. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, eu estudei primeiro o Bahasa Indonésia, na Indonésia durante 2 meses para ir para Timor, porque lá era uma língua antes praticada, e era a língua da educação, tendo em vista que nós íamos abrir uma escola. Em 2 meses eu consegui me comunicar em Bahasa Indonésio. Os próprios indonésios, eles diziam mujizat, quer dizer, um milagre. E eu tenho certeza absoluta que foi milagre, porque a palavra de Deus diz: fiel que vos chama, o qual também o fará. Ele fará todas as coisas, irmãos, porque quem capacita é o próprio Deus. E às vezes nós vimos aqui tantos desafios, famílias atípicas. Quem cala consente, 2 hospitais que vocês estão aqui entre 2 hospitais, a possibilidade de evangelizar através de capelania. E muitas vezes, irmãos, nós somos impedidos de pensar em realizar a obra do Senhor, porque nos intimidamos, achando que nós somos incapazes. Nós, por nós mesmos, somos incapazes, como diz a palavra do Senhor, mas a nossa suficiência vem de Deus. Como Paulo diz, nós não temos capacidade nenhuma por nós mesmos fazer qualquer coisa, irmãos, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. Porque às vezes nós temos aquele sentimento de dizer assim: quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus, enfim. Mas quando a gente diz que a gente é incapaz, a gente não está duvidando da gente, a gente está duvidando do próprio Deus que chama. Então, se você sabe que você foi chamado pelo Senhor, não duvide que Ele mesmo lhe capacitará para fazer a obra dele. Amém, irmãos? Eu estou lendo um livro de Atos, e de novo, né? E estou lendo e tentando entender e observar como a igreja primitiva, como foi missões para a igreja primitiva. E eu queria ler aqui no capítulo 4 de Atos. Atos, capítulo 4. Versículo 33. Atos, esperando os irmãos abrir a Bíblia, é tão bom esse xixi lá, né? Atos 4:33, que diz o seguinte: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam abundante graça. Aleluia! Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém, irmãos?
Hoje quem teve lá no batismo, a gente teve uma palavra poderosa sobre graça. E eu estava, irmãos, estudando o livro de Atos, e eu queria compartilhar com os irmãos sobre a igreja primitiva em missões. O que a gente pode aprender com ela? O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? Como também escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, também escrito por Lucas, e o livro de Atos, que, na verdade, acredita-se que foi uma continuidade do livro de Lucas. No primeiro, ele narra sobre a vida de Jesus, né? Os acontecimentos da vida de Jesus, e o livro de Atos, ele vem narrando ali o que aconteceu logo depois que Jesus foi assunto ao céu. Então, esse livro foi escrito entre os anos 60 e os anos 95 depois de Cristo. E ele é um livro histórico. É o único livro do Novo Testamento que tem essa característica de ser um livro histórico. E ele narra, irmãos, sobretudo a expansão da igreja de Cristo. Louvado seja Deus. E aí, nesse livro, a gente pode entender como foi o crescimento, como se deu o início da igreja cristã. Porque até Jesus, ele pregava o evangelho, ele percorria os valados, e a Bíblia diz que Jesus ia pregando o evangelho do reino e batizando levando o evangelho entre valados, as aldeias. E a Bíblia diz que quando Jesus via as pessoas, ele sentia compaixão delas, porque pareciam ovelhas perdidas que iam para o próprio matadouro. E eu gosto muito daquele texto de Filipenses que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E um dos grandes sentimentos que havia em Cristo Jesus era de compaixão. Irmãos, e essa palavra compaixão no grego, ele traz a ideia de dor nas entranhas. Então, o sentimento que Jesus tinha quando ele olhava uma pessoa que não conhecia, que não o adorava, que não reconhecia a ele, era esse sentimento de dor nas entranhas. E às vezes eu me pergunto, que sentimento a gente tem quando olha uma pessoa que não tem Jesus? Às vezes, irmãos, a gente banaliza tanto a vida, né? Assim, a gente tem uma vida cristã, a gente vem na igreja. Por isso que esse tema do DIP é muito profundo, né? Porque, de fato, irmãos, muitos irmãos, para viver o evangelho em outros países, eles precisam ter coragem. E às vezes a gente não passa por nenhum tipo de situação que põe a nossa fé à prova, ao ponto de exigir de nós esse tipo de coragem. E aí a gente vem para a igreja, a gente adora a Deus, a gente louva o Senhor, e às vezes a gente esquece de que pessoas que não conhecem a Jesus, se elas não tomarem uma decisão por Cristo, irmãos, é condenação. A Bíblia diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Que todo o que crer não perece, mas os que não crer perecerão. Irmãos, e nós somos a única instituição, tem muita coisa que nós como igreja fazemos que outras instituições podem fazer. Ele até falou aqui
Irmãos, é importante a gente assumir esses espaços. A gente vai lá no orfanato levar essas coisas, depois vamos tentar trazer as crianças aqui, né, na EBF, mas quantos outros vão lá e pode fazer isso, às vezes até melhor do que nós, no sentido de levar mais coisas, até porque a salvação deles depende disso, das obras. Então, às vezes, eles se esforçam até mais do que nós para oferecer mais e melhor. Mas, irmãos, há algo que só nós, como igreja do Senhor, podemos oferecer. E aí me faz lembrar daquela passagem de Pedro e João, quando viu aquele coxo. Ele diz, o coxo estava lá, esperando uma oferta. E aí, muitas pessoas, e até fazia parte da cultura judaica, ter que oferecer esmolas. Então, acho que o povo só passava lá, tirava do bolso assim e jogava. Só pelo ato de oferecer a esmola. Mas quando a Bíblia diz que Pedro e João disse assim, olha para nós. Irmãos, é diferente, porque nós sabemos e valorizamos aquela pessoa porque ela carrega a imagem do Deus vivo. Louvado seja Deus. Então, ela tem a dignidade de ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então ele olha para nós, e a Bíblia diz que aquele homem olhou esperando receber deles. Acho que aquele homem disse assim, puxa vida, a maioria passa por aqui e só joga. Esse daqui diz, olha para nós, vai vir coisa boa aí, vai vir oferta, vai vir esmola boa aí. Mas ele disse assim, não tem prata nem ouro, mas o que temos, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o ato de levantar e andar, irmãos, não foi o grande milagre, mas foi daquele homem seguir a Cristo. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos entender que quando o Senhor constituiu a igreja, foi com essa missão que nenhuma outra instituição pode fazer, anunciar aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que Atos ele vai narrar exatamente a expansão da igreja. E quando falamos de expansão da igreja, ela só é possível através de quê? Da proclamação do evangelho. Ninguém pode expandir a igreja se nós ficarmos de braços cruzados. E nós vemos aqui, irmãos, algumas coisas importantes, né, para entendermos sobre a igreja primitiva e a obra missionária. Então, eu quero falar sobre alguns aspectos que está do capítulo 2 e o capítulo 4. Eu não vou me deter num versículo ou num texto específico, mas qual o contexto que nós temos aqui? Primeiro, no capítulo 1, nós temos ali a grande comissão, que está descrita não apenas nos evangelhos, mas também no livro de Atos, ali culminando com o versículo Atos 1 e 8, recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Irmãos, a grande comissão foram as últimas palavras de Jesus. Ele disse isso e no livro de Atos diz que depois disso ele foi assunto aos céus. E aqueles irmãos ficaram olhando ali e depois ouviu uma voz que dizia: varões galileus, por que olhais para o alto? Esse mesmo Cristo que viste subir, um dia há de vir.
Irmãos, então, a importância da grande comissão foi as últimas palavras de Jesus para a sua igreja. E aí, irmãos, nós vemos que depois disso, os discípulos, pela ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém, que era a ordem, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E acontece ali no dia de Pentecostes, aquela manifestação sobrenatural. Diz que vem um poder do Espírito Santo sobre eles, e viam línguas repartidas como que de fogo, e pessoas que estavam ali de várias outras nações, eles ouviam sobre as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas. Irmãos, e aí, diante desse milagre, o que foi que aconteceu? Alguém disse assim: não, esses homens devem estar embriagados. Mas Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo de Deus, e começou a pregar. E muitas vidas receberam a Jesus naquele dia. Depois disso, acontece esse episódio de milagre, em que o coxo foi curado. E aí, muitas pessoas afluíram para eles, vendo aquele milagre, admirados, porque conhecia aquele homem, via que ele estava ali muito tempo mendigando. E aí Pedro diz assim: por que vocês olham para nós, como se por nosso próprio poder e milagre fizemos andar esse homem? O Deus dos céus, a Jesus a quem vocês prenderam, e foi lá, narrando desde o Velho Testamento tudo que a Bíblia dizia sobre Jesus. Ele veio, vocês mataram, mas a esse Cristo crucificado que ressuscitou é o Messias prometido. E a Bíblia diz que 5.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. Irmãos, nesses contextos de milagres, nós vemos que eles foram muito importantes. E a Bíblia diz que na grande comissão que os sinais seguirão aos que creem. Mas nós precisamos ver que aqui, irmãos, algumas características da igreja primitiva em relação à missão. Elas têm a mensagem cristocêntrica como prioridade da missão. A igreja primitiva, ela tinha a mensagem cristocêntrica como a prioridade da missão. E nós vemos lá em Atos 2:38, quando Pedro, ele diz: respondendo-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! E em 13:19 ele diz de novo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. O homem precisa entender que ele é um pecador, que sem Cristo ele está condenado, mas que Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nossos pecados sejam cancelados. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos vivido dias difíceis no Brasil, e talvez porque o Evangelho não nos imponha nenhuma exigência tão drástica como em países que há perseguição. Irmãos, uma alegria. A Indonésia é o país onde eu tive a oportunidade de estar também. É o maior país muçulmano do mundo e é o quarto país mais populoso do mundo. E
99, eu li numa revista Portas Abertas a história de Roy Panton. Roy Panton era um menino das Ilhas Molucas e lá houve uma grande perseguição aos cristãos, queimaram a igreja, mataram pastores e eles também foram em escolas e onde havia cristãos, eles insistiam para que eles dissessem a frase Alá Kubá, que significa Alá é supremo. É como se fosse uma confissão de que Alá era o Deus deles. E Roy Panton, uma criança de 15 anos, quando ele foi interrogado por aqueles extremistas muçulmanos, exigindo dele que ele dissesse Alá Kubá, ele disse: eu sou soldado de Cristo. E cortaram o braço direito dele. E repetiram, Alá Kubá. E ele, eu sou soldado de Cristo. E cortaram o braço esquerdo dele. E o seu último suspiro foi, eu sou soldado de Cristo. Irmãos, aquilo me impactou tanto que eu perdi uma oportunidade, pastor, na época, para compartilhar com os irmãos da sede. E eu nem imaginava que poucos anos depois o Senhor me levaria para a Indonésia. E eu vi muitos cristãos ali. Nós pegamos crianças dessa região e foi aberto um orfanato. Eu fui para Timor-Leste, mas o casal que foi treinado comigo ficaram ali na Indonésia, com um orfanato de crianças daquela região, porque eles matavam os pais e eles pegavam as crianças para islamizá-las. Então, muitas crianças foram levadas para outra ilha, mas que havia um pouco de menor perseguição. A Indonésia é composta por mais de 13 mil ilhas, então é muito diversificado lá. Tem lugares de maior perseguição, outros nem tanto. E esse missionário, ele foi lá naquela região para conhecer, e ele fotografou a igreja, o teto tinha sido todo queimado, as paredes queimadas. Irmãos, e o que nos impactou foi que na parede os irmãos escreveram com carvão Greja Tetap Greja, que significa a igreja permanece igreja. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que o homem pode matar o corpo, mas não é capaz de matar a alma. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a mensagem que nós vemos muitas vezes ser pregada no nosso contexto brasileiro é mensagem de prosperidade, é mensagem que é coach, para afagar mais o ego das pessoas que muitas vezes vêm para a igreja como consumidores da fé, mas não porque entenderam a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho, irmãos, diz para nós, se nós quisermos ser seus discípulos, renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos. O Evangelho exige arrependimento de pecados. Ninguém pode vir a Jesus sem que reconheça que é um perdido pecador. E que só Jesus Cristo, Ele é capaz de salvar-nos da condição de pecador e nos fazer assentar nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Irmãos, é muito bom a gente vir para a igreja e receber uma mensagem que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus transforma a sua realidade financeira. Jesus, Ele é poderoso, Ele faz tudo isso. Mas a mensagem central do Evangelho é que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o perdido. Irmãos,
E por conta dessa mensagem, e por conta desse amor, porque quando a gente pensa o sacrifício que foi para Deus, hoje eu sou mãe. Eu disse aos irmãos que, como missionária, teve um pastor que disse para mim: missionária é difícil de casar, viu? Ele tinha razão. E antes de eu casar, quando eu conheci Cristian, foi 3 meses depois de eu tirar um mioma, e eu fui para a cirurgia acreditando que eu ia perder o útero. Mas Deus poupou e me deu o privilégio de ser mãe. E toda mãe e pai aqui sabe como é ter um filho. A dimensão desse amor é inexplicável. A gente é capaz de fazer qualquer coisa e qualquer sacrifício, mas Deus deu o seu filho para morrer por nós. Então, quando a gente diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente consegue exprimir em palavras qual é a dimensão do nosso amor pelo nosso filho. Mas esse amor de Deus por nós, essa tal maneira que Paulo não conseguiu. E olha que Paulo, irmãos, a gente quando estuda o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele era um intelectual da sua época. Ele era um homem preparadíssimo. As suas cartas traz assim um conhecimento profundo sobre o Senhor. Mas quando ele se parou para descrever o amor de Deus, ele não encontrou palavras suficientes. Ele só disse de tal maneira. Que tal maneira é essa? Que deu o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados, irmãos. Isso é muito profundo. E tem pessoas que sabem o valor que isso significa, porque é só a experiência pessoal com Jesus que faz com que pessoas de tantos países como esse sejam capazes de perder a sua própria vida para não perder a vida eterna e a comunhão com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o primeiro aspecto da igreja primitiva é que eles não perdiam de vista o principal, que era a mensagem do evangelho de arrependimento. Nós vimos o primeiro milagre, manifestação de Deus, mas o que eles fizeram em seguida? Se levantou lá e foi pregar. Depois nós vimos aqui que foi a cura daquele coxo, mas o que eles fizeram em seguida? Aproveitaram aquela circunstância para pregar o evangelho. E é muito interessante, irmãos, que a Bíblia diz que eles pregavam o evangelho, mas outra característica disso é que eles eram cheios do Espírito Santo. E eles, por ser cheios do Espírito Santo, eles se levantavam e falavam com autoridade. Louvado seja Deus. As palavras deles eram penetrantes, cortavam, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo. E às vezes a gente fica: o que significa exatamente ser cheio do Espírito Santo? Nós, como bom pentecostais que somos, né? Às vezes a gente tem o entendimento que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é quando é muito pulo, é glória a Deus, é sapatear. Isso também é bom. Mas sabe, irmãos, a definição específica do Espírito Santo é quando o Espírito Santo domina o crente. É quando nós somos dominados pelo Senhor. E o que significa ser dominados pelo Senhor? É que nós somos guiados por Ele. É que nós somos direcionados por Ele. É que nós fazemos aquilo que Ele ordena. E o que é que a Bíblia diz em Atos 1:8? E recebereis o Espírito Santo para quê, irmãos? Falar a língua estranha apenas? Profetizar?
pular da glória. Não, irmãos. Isso é consequência de vida com Deus. Isso é consequência daqueles que amam e sentem o regozijo de estar na presença do Senhor. Mas ser cheio do Espírito Santo é para testemunhar. Irmãos, duvide de um crente que sapateia, que fala em línguas, que roda, que faz tudo, mas quando chama para um evangelismo, nunca aparece. É sério, irmãos. É sério. O Senhor nos chamou como igreja para sermos testemunhas. E está aqui uma verdade muito importante que nós precisamos saber. Quantos aqui é missionários? Irmão, pode levantar a mão todo mundo. Sabe por quê? Ser missionário não é um lugar geográfico. O que nos torna missionário não é um lugar geográfico. Eu não me tornei missionário porque eu saculejei mais de 30 horas dentro do avião para chegar em Timor-Leste. Missionário, irmãos, é um estilo de vida. E é o estilo de vida de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Ser missionário, irmãos, eu não me torno missionário porque eu fui para um outro país como esse. Eu sou missionário porque eu entendi e aceitei do Senhor uma missão. E qual é essa missão? Pregar o evangelho. Não é ir para outro país. A minha missão não é ir para outro país. A minha missão é pregar o evangelho. Deus me levou para fazer isso em outro país. Você pode não estar em outro país, mas se você está aqui e você aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você precisa participar da missão de Deus. E a missão, irmãos, não é da igreja. A missão não é minha, não é nossa. A missão é de Deus. E Ele nos dá o privilégio de sermos participantes. Glória a Deus por isso, irmãos. Olha que privilégio. E o Espírito Santo, Ele está à disposição de cada um de nós para nos capacitar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos dar ousadia e intrepidez para a sua missão. A missão é de Deus. A missão é de Deus. Não é de homem nenhum, irmãos. Por isso que desde que eu me converti, aos 12 anos de idade, eu logo comecei assim, servir na igreja. E aí, né, por isso que eu digo, eu já era uma missionária aqui. Não é ir para outro lugar que me tornou missionária. Então, desde muito nova, já me envolvi na igreja, já evangelizava, ia no hospital, ia na cadeia lá na cidade de São José de Pirã, na Paraíba, enfim. E eu gosto de pensar que quando as pessoas às vezes falam assim para mim, irmã Suzy, como foi o seu chamado? Porque a gente sempre tem uma ideia, irmãos, que precisa haver alguma coisa especial. A gente acha que precisa haver uma manifestação especial, um anjo, um sonho, uma palavra profética. Aí agora eu vou chamar a atenção para uma palavra do pastor presbiteriano. Ele diz, quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Irmãos, essa palavra tem que ser autoridade nas nossas vidas. Se nós decidimos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos aqui nessa igreja, nós precisamos entender que a palavra de Deus deve ser autoridade sobre a nossa vida, porque Jesus é autoridade sobre a nossa vida. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele diz, portanto,
Ide. E esse ide, irmãos, não é para alguns, é para todos nós, como igreja do Senhor. Você pode ir para ali, para o outro lado da rua, você pode ir para outro estado, você pode ir para outro país, independe de onde você estiver, aonde você for plantado, você tem que dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, a grande autoridade de Deus sobre a nossa vida é a sua palavra. E nós precisamos ser intencionais em toda e qualquer situação. Como diz, a tempo e fora de tempo, nós temos que achar um jeitinho ali de pregarmos a palavra do Senhor. E Deus dá sabedoria. A gente não pode ser chato, a gente não pode ser inconveniente, mas a gente não pode ser tímido, a gente não pode ser negligente com a missão que nos foi dada pelo Senhor. E aí, irmãos, a primeira característica que nós vemos, a igreja primitiva, ela curava, ela fazia milagres, a manifestação do poder de Deus, mas sempre eles estavam ali para pregar a palavra. O Jesus que foi morto, que ressuscitou e que veio para salvar todo pecador. Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles tinham ousadia, porque tinham intimidade com Jesus. Eles fizeram aquela pregação, o povo ficaram tudo ali alvoroçado, muita gente aceitar Jesus. Qual foi a consequência daquilo? O sinédrio levam eles lá, passaram a noite na cadeia. Não era fácil, não. E aí, eles foram ser interrogados. Eles foram ser interrogados. E o que é que aconteceu quando eles foram interrogados? Pregaram de novo para o sinédrio. Louvado seja Deus. Eles podiam ter ficado intimidados. Gente, é melhor a gente se calar, falar assim, não, tudo bem, a gente não vai pregar mais. Não, irmãos, eles cheios do poder de Deus, eles continuaram falando. E aí o sinédrio deu orientação a eles, disseram assim, olha, mas não vai falar mais sobre esse homem, não? E aí Pedro disse o seguinte, vem cá, você acha que é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Nós vamos continuar pregando sim. E eles mesmo em meio a possibilidade deles terem problemas, serem presos, serem chicoteados, mas com autoridade, eles falaram a palavra do Senhor. E aí, aqueles homens ficaram dizendo assim, realmente, eles estiveram com Jesus, porque eles falavam com autoridade. Irmãos, a gente só pode ser um grande testemunha do Senhor Jesus se a gente estiver com Jesus. E como é que nós estamos com Jesus? Quando nós dedicamos tempo para ler e conhecê-lo através da sua palavra. Quando nós dedicamos tempo para orar ao Senhor, ter intimidade com Deus. Quando nós nos disponibilizamos, irmãos, porque o Senhor, a exemplo do que aconteceu com Esté, Mardoqueu falou para ela, para esse tempo foi que o Senhor te trouxe para aqui. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outro. Irmãos, entendamos o privilégio que é nós sermos esses testemunhos de Jesus. Então, nós precisamos entender que se você não quiser, o Senhor vai usar quem está disponível e disposto para fazer a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor há de ser feita sempre. Então eles tinham ousadia, irmãos, essa ousadia, essa coragem, essa disposição
é porque eles tinham intimidade com Jesus, é porque eles conheciam ele de perto. E por último, quando os discípulos voltaram ali, né, depois daquela noite na cadeia, chegavam, encontraram os irmãos e contaram tudo o que sucederam. Eles não foram reclamar, eita, e agora? É melhor a gente não pregar mais, é melhor a gente ficar escondido, vamos ficar só entre nós aqui mesmo, já que nós que já aceitamos a Jesus, não vamos causar tumulto aí não. Não, sério, que eles levantaram a voz e clamaram, ó Deus do céu, o Senhor que fez todas essas coisas, e adoraram ao Senhor. Irmãos, a igreja que faz missões, ela é uma igreja que adora, é uma igreja que prioriza a palavra, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem ousadia e intimidade com o Senhor, e é uma igreja que adora, porque reconhece a sua grandeza, soberania e o seu plano perfeito de nos salvar e através de nós fazer o seu nome conhecido. Que nós possamos, nessa noite, irmãos, colocar o nosso coração diante de Deus e pedir ao Senhor para que Ele use as nossas vidas, para que Ele ache graça diante de nós, e mesmo em nossas fraquezas, mesmo a gente dizendo assim, Senhor, eu me sinto tão incapaz. Eu queria rapidamente, já estou no tempo final, eu fui a uma conferência missionária hoje, irmãos, o SEAC vai fazer 30 anos, e eu estou em março desse ano, eu fiz 29 anos servindo a essa igreja através de missões no SEAC. Primeiro como secretária, fui para o campo, voltei, continuei ali como missionária de base, e fomos para o sertão da Paraíba, e retornando agora, recebemos um convite, a igreja autorizou, eu estou como diretora de uma missão, a mesma missão que eu fui enviada para Timor, que trabalha no sudoeste da Ásia, Indonésia, Timor-Leste, Camboja, Malásia, Mianmar, um país que está em guerra civil. A gente tem um casal de missionários, teve que sair porque não podia permanecer por conta dos conflitos, o visto, enfim. E aí eu estou como diretora executiva. E pela missão eu fui para o sertão fui para Paraíba, para uma conferência missionária, agora há 2 semanas. E lá eu encontrei o pastor Zé Carlos de Lima, o pastor presidente, não sei se alguns conhecem. E ele estava no dia que Deus usou um profeta. E o profeta disse assim, estava pregando, era numa quadra de uma escola, e ele estava fazendo uma mensagem evangelística. Nós tínhamos muitos convidados não crentes. Eu tinha 17 anos, organizei o primeiro congresso de jovens daquela cidade. E esse pregador estava pregando. O pastor Zé Carlos era pastor da cidade vizinha, e ele estava lá nesse dia. E o irmão pregando uma mensagem evangelística, do nada ele virou e disse aqui, no meio desses jovens, há uma jovem que ela vai romper fronteiras. E ela vai para muito, muito, muito longe para uma obra de missão. Eu digo, ele deu tanta ênfase no Timor que tinha que ser do outro lado, literalmente os confins da terra. E eu estive lá com o pastor Zé Carlos, e ele fechou os olhos, assim, aquele jeito dele falar. E ele disse, às vezes, eu fecho os olhos e eu me lembro daquele dia, da quadra daquela escola, e ele chorava, e eu chorava também. Que Deus fez aquela promessa e vê Ele cumprindo na sua vida. Irmãos, eu tive uma palavra profética sobre isso. Talvez até para ver como Deus ia conduzir as coisas. Mas todos nós somos chamados para uma obra de missão. E que o Senhor mova os nossos corações. Para saber, irmãos, e nós sabemos verdadeiramente que estamos nos últimos dias. Eu estou pensando que nós somos a última geração. Porque o que nós vemos, irmãos, nesse mundo hoje,
na nossa sociedade, a inversão de valores, a falta de moralidade, de ética, de tudo que não presta. Jesus está às portas. E se Jesus está às portas, nós como igreja precisamos pregar o evangelho. Aqui, ali e além. Há muitos povos, só na Indonésia, há mais de 230 povos não alcançados pelo evangelho, no meio do qual não tem uma igreja cristã sequer. São muitas línguas ali faladas e mais de 230 povos não alcançados. Que o Senhor use a gente como igreja para alcançar esses povos. Se alguns dizem assim, não vou, já sou velho, não vou. Nós vamos, todo mundo vai, como igreja. Nós vamos orando, vamos jejuando, vamos clamando, vamos ofertando. Mas nós como igreja fazemos em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que o Senhor use essa igreja com poder e com autoridade para proclamar o evangelho de Cristo. Amém.